Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos continuar a nossa aula sobre geometria, falando um pouquinho agora sobre as unidades de medidas, as medidas mais especificamente de comprimento. Quando eu falo medir, eu quero medir alguma coisa, eu quero saber o tamanho, eu quero poder comparar qual que é maior, qual que é menor, qual é o tamanho daquele terreno, daquela linha, daquele fio. Então, eu tenho várias formas de medir, não só o comprimento, eu tenho como medir o tempo, quando eu estou falando de horas, minutos, eu tenho como medir volume, quando eu falo de que uma garrafa tem tantos litros de água, eu tenho como medir várias coisas, área, tudo isso tem unidades de medidas diferentes, mas principalmente aqui na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as medidas de comprimento. Então, eu estou tendo aqui uma ideia de como se fosse uma linha, eu quero saber o tamanho daquela linha, quantos metros tem aquela linha, quantos centímetros tem aquela linha, então eu estou falando aqui uma coisa de comprimento. E aí, como eu já fui adiantando, né, nós utilizamos principalmente aqui o metro como unidade de medida de comprimento. Hoje, no Brasil, nós utilizamos o metro. Mas antigamente, bem antigamente, eles não usavam essas unidades de medidas igual está aqui nessa tabela que eu vou explicar. Eles usavam outras formas de unidade de medida. Usavam, por exemplo, o polegar, passos. Por exemplo, eu quero saber qual é a distância daqui até a casa do vizinho. Então, eu poderia medir em passos. Só que essas formas de medida não eram muito precisas. Imagina, cada um tem um passo de um tamanho diferente. Ou então, polegar. Vou medir em polegar o tamanho da minha folha de papel. Mas cada um tem um polegar de tamanho diferente. Então, dava muita confusão. Às vezes eu falava que eu estou vendendo aqui 2 palmos de alguma coisa e o outro palmo do outro é menor. E aí ficava uma disputa aí de qual que era o tamanho correto. Então, por isso que se estabeleceu um padrão. As unidades de medida, então, foram padronizadas para que todo mundo entendesse qual que é o tamanho daquela medida. E aí, a unidade fundamental aqui é o metro, que ela é a principal. Então, tem um metro, e aí o metro ele tem múltiplos e submúltiplos. O que são isso? Quando eu tenho vários metros juntos, ou eu estou falando de uma coisa que é muito longe, que é muito distante, eu não vou falar 10 milhões de metros, 100 mil metros. Então, eu vou usar outras unidades de medidas que vão representar isso melhor. Se eu falar a distância, por exemplo, entre duas cidades, eu não vou falar em metros. Eu vou começar a usar o quilômetros, que também é uma unidade de medida que a gente já ouviu, conhece, escuta aí. Tantos quilômetros fica tal cidade. A distância entre Brasil e Estados Unidos é tantos quilômetros. Então, a gente utiliza o quilômetro quando nós queremos falar de distâncias muito grandes. Agora, se eu estou falando da altura de um prédio, da altura de uma casa, normalmente eu uso em metros. Tem 10 metros, 15 metros. Agora, se eu falo de alguma coisa pequena, por exemplo, o tamanho de uma folha de papel, o tamanho de um lápis, eu não vou falar em metro, porque é menos que um metro. Então, aí eu uso centímetros, mas também existem outros, milímetro, decímetro. E aí, hoje, nós vamos entender um pouquinho melhor de como fazer essas transformações dentro dessas unidades de medida. Como é que eu passo de metro para quilômetro? Como é que eu passo de metro para centímetro, de centímetro para decímetro? Então, nós vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. Bom, então aqui, essa tabelinha é fundamental que a gente conheça ela e que a gente consiga entender e lembrar mesmo, tem que memorizar essas nomenclaturas e a ordem que elas aparecem. Então, aqui eu tenho o metro como a minha unidade fundamental. Para cá, para a esquerda, eu tenho os múltiplos do metro, ou seja, coisas que são maiores que o metro. Se eu pego 10 metros, eu tenho um decâmetro. E aí o decâmetro eu represento aqui com essa letrinha DAM, a abreviação, para eu não ter que ficar escrevendo. Decâmetro. Não é tão usado normalmente, a gente não fala muito tantos decâmetros, mas é uma unidade de medida que existe. Depois nós temos o hectômetro, HM, que é equivalente a 100 metros. E se eu tiver mais um pouquinho, eu tenho o quilômetro, que é o km, cuidado. Quilômetro eu escrevo com a letra Q, mas na hora de abreviar é com K. Então, cuidado com isso daqui. km, quilômetro, que é 1000 metros. Então, quando eu falo que está a 2 quilômetros, eu tenho que entender que 2 quilômetros, na verdade, são 2000 metros. E se eu venho agora para a direita, eu tenho submúltiplos de metro, ou seja, unidades que são menores do que o metro. Eu tenho decímetro, que é o DM,
eu abrevio por dm, e ele é 0,1 do metro. Ou seja, como se eu pegasse o metro, dividisse em 10 partes, quando tem essa 10ª parte é 1 decímetro. O centímetro, o próprio nome já diz, 100 centímetro, eu abrevio com cm, e ele é a 100ª parte do metro. Então, pega o metro e divide em 100 partes, cada partezinha dessa é 1 centímetro, que a gente utiliza muito na régua, né? A régua escolar, ela normalmente é dada em centímetros. E o milímetro, também o nome já dá uma dica, mili, vem de 1000, milímetros é a 1000ª parte do metro. Então, aqui eu vou pegar o metro e dividir em 1000 partes, bem pequenininho mesmo, ali é 1 milímetro. E aqui é apresentado, né, como 0,001 do metro. Então, aqui só para reforçar, as medidas de comprimento, então, são quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. É muito importante, mais uma vez, vocês lembrarem dessa ordem, essa tabela. Depois a gente vai fazer um exercício, vocês vão ver por que é tão importante eu ter essa tabela, memorizar ela, porque com ela eu consigo fazer todas as transformações, consigo transformar as unidades de medidas. Lembrando que principalmente o metro é a unidade central aqui dessas medidas de comprimento. Então, vamos ver aqui, olha, nesse quadro, como é que eu faço para fazer algumas transformações. Vamos lá, meninas, me ajudem aí. Eu tenho aqui, olha, 9,3 dm. Vamos lembrar o que é dm? Decímetro. Eu tenho 9,3 decímetros. E eu quero saber quanto que é isso em metros. Aí, tá vendo? Tem a tabela toda aqui do meu lado para me auxiliar. Então, vamos lá, como é que a gente faz? Vou pegar aqui uma caneta. 9,3 decímetro. Eu venho aqui na casa do decímetro e eu vou colocar aqui o 9,3. Só que lembra, igual quando a gente estuda as casas decimais, unidade, centena e dezena, eu não posso colocar mais de um algarismo na mesma casa. Então, aqui eu vou colocar o 9, o vírgula, a vírgula ela vai ficar aqui entre o decímetro e a casa do lado, que no caso é o centímetro, e o 3 vai vir para a casa de depois. Então, onde seria a minha unidade é onde vai estar essa é a unidade de medida que está representada aqui. Então, se eu tenho 9,3 decímetros, o 9 vai para a casa do decímetro, o 3 que está para a direita vai para a casa da direita, e a vírgula fica aqui no meio. Então, esse seria 9,3 decímetros. Só que eu quero representar em metros. Então, o que vai acontecer aqui agora? Essa vírgula que está aqui, ela vai como se eu estivesse andando com ela. Eu vou andar com essa vírgula para que ela fique agora na casa do metro, para transformar o metro na minha unidade. Então, eu vou tirar essa vírgula daqui e vou colocar aqui, olha, eu quero no metro, então vou colocar logo depois no metro. Deixa eu apagar ali. Eu tirei essa vírgula e coloquei aqui logo depois do metro. Então, agora eu tenho vírgula 93. Mas tem um número que começa direto com vírgula? Não pode. Preciso de colocar alguma coisa aqui antes da vírgula. E aí, para colocar alguma coisa antes numa casa que estava vazia, eu vou colocar 0. Então, eu tenho 0,93 metros. Então, aqui a resposta seria 0,93. Vamos fazer mais um exemplo para a gente entender melhor. Eu tenho aqui 12 milímetros. Eu vou lá na casa do milímetro. Posso colocar o 12 todo aqui na casa do milímetro, meninas? Não. Não. Só posso colocar um algarismo. Então, eu vou colocar o 2 aqui, que é a minha casa da unidade. E o 1, que está ali na dezena, vai vir para a casa da esquerda. Pronto, tem 12 milímetros. Só que eu quero transformar para decâmetro. DAM. Então, eu quero transformar para essa casa aqui. Agora, vamos lá. Como é que eu faço para transformar esse número para cá? É só eu colocar 12 DAM e é igual? Não é. Eu preciso transformar, mas tem que ter o mesmo tamanho. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou achar onde é que está a vírgula nesse número. 12. Vocês estão vendo uma vírgula por aqui? Não. Não, não é? Não tem a vírgula aparecendo aqui. Quando ela não está aparecendo, não está visível, é porque ela está logo no final. É como se fosse 12,0, que é 12.
Então, a vírgula é como se ela estivesse aqui, olha, no final. E eu vou transformar essa vírgula para qual casa? Decâmetro, DAM. Então, essa vírgula vai sair daqui e vai vir logo para cá, olha, depois do DAM. Primeira coisa que eu faço, então, é colocar a vírgula no lugar que eu quero. Lembra que o número ele só tem uma vírgula. Então, eu estou tirando daqui do final do milímetro e colocando para o DAM. Agora, eu vou completar com 0. Onde tiver casa vazia ali, olha, eu vou completar com 0. Então, eu vou colocar, olha, 0 aqui, 0 aqui, e um 0 aqui antes da vírgula para ficar o meu número. Então, o número ficou 0,0012. Então, eu tenho 0,0012 decâmetros. Então, 12 milímetros, ele é um tamanhozinho bem pequenininho, é 0,0012 decâmetro. Então, é bem pequenininho mesmo. Vamos para mais um exemplo. 46,7 hectômetros. Então, vou lá para a casa do hectômetro, aqui, HM, 46,7. Onde que vai entrar o 6? Decâmetro, né não? Decâmetro? Será que é aqui que eu coloco 6? E aí o 4 aqui? Você acha que é assim, Samara? Eu acho que é. Ó, o que que acontece? Não é assim não, mas tá quase. Quando eu escrevi assim, eu tenho 4 hectômetros, 6 decâmetros. Então aqui já seria outro número. Para eu ter 46 hectômetros, é como se eu tivesse aqui, ó, na casa do hectômetro, eu vou colocar 46 aqui. Não cabe, então a unidade fica, o 6 fica aqui no hectômetro, e o 4 seria 40, que vem aqui para a casa do quilômetro. Então, é sempre olhar quem é a minha unidade. Lembra que se eu fosse colocar unidade, dezena. Aqui é o vírgula e aqui é a casa do décimo. Então, a unidade vai para a casa que está destacada aqui, para o hectômetro. E o restante eu coloco em volta. Então, aqui, vírgula, 7. Ok? Tranquilo até aqui? Tranquilo. Ótimo. Então, eu escrevi 46,7 hectômetros. 46 hectômetros, 7. Eu quero passar para metro. Então, primeira coisa, eu vou pegar essa vírgula, tiro ela daqui e vou colocar depois do, como eu quero metro, depois do metro. Vou colocar a vírgula aqui agora e vou apagar a outra que já estava ali, porque só pode ter uma vírgula. Apaguei. Agora, o que que eu faço? Vou completar com 0. Tudo isso aqui de 0? Não precisa. Eu vou completar com 0 até chegar na vírgula. Coloquei um 0 aqui. Poderia até colocar 0 para depois, mas 0 depois da vírgula não vai mudar o meu número, então não faz diferença. Então aqui, qual que é o número que eu vou ter? 4.670. Então, 46,7 hectômetros são 4.670 metros. Nesse caso, sem vírgula. Sei que parece um pouco complicado no início, mas depois que vocês pegarem o jeito, vai facinho, porque é só completar com 0 e mudar com a vírgula de lugar. Vamos mais um. Daqui a pouquinho a gente pega o jeito. 1,8 centímetros. Então, onde que vai o 1? Vai no HM, não. Vai no CM. Vai no HM, o segundo. Ó, o 1, aqui eu tenho 1,8 centímetros. O de cima que era HM, esse de baixo não, esse de baixo é CM. Então, o 1 vai no CM. É sempre de acordo com a unidade que está na frente dele, tá? Então, 1 vai no CM. Aqui. E aí eu completo, 0,8, 0,8. Ah, tá. E o CM não precisa. Aí o MM não precisa. Tipo, esse daí não precisa do 0. Isso, porque ele já está completo aqui. Agora a gente vai transformar. Então, a primeira coisa é escrever na tabela conforme ele estava escrito aqui. Agora eu vou transformar. Vou transformar de centímetros para metros, para M. Então, para eu transformar daqui para cá, para o M, tiro a vírgula que estava aqui
e coloco aqui no M. Agora eu vou completar com 0. Então, agora eu vou... Onde está faltando aqui, eu completo com 0. 0 e 0. Então, eu tenho 0,018. Estão começando a entender? Sim. Muito bem. Vamos para mais um. 0,9 decâmetro. Agora, vamos lá. Isso aqui já é um pouco diferente. Ó, a vírgula, ela vai estar no decâmetro. Então, vem cá no decâmetro, DAM. Vou colocar a vírgula aqui. O 0, que seria a unidade ali, vem cá no decâmetro. O 9 estaria depois aqui no metro mesmo. E eu quero passar para quilômetro, para o km. Então, essa vírgula vai sair daqui e vai vir para cá, para o km. Coloquei a vírgula ali. 0. Completo com 0, muito bem. Então, vou completar com 0 aqui, olha. Até antes da vírgula e o mais um antes, para ficar o número completo. Então, eu tenho 0,009. Ah, entendi. Não é difícil. Eu só tenho que mexer com a vírgula e completar com 0. Não tem que fazer conta nenhuma. É só eu transformar aqui. Poderia fazer fazendo conta? Pode também. Multiplicando por 10, por 100, por 1000 e dividindo por 10, por 100, por 1000. Mas eu acho que dá mais trabalho. Eu acho mais fácil só andar com a vírgula e colocar 0 do que vocês fazerem a multiplicação. Nos dois casos dá o mesmo resultado. Então vamos tentar mais um aqui até a gente pegar o jeito. 12,5 centímetros. Onde que vai o 2, meninas? Eu acho que vai no MM. Ó, MM. Eu acho também CM ou CM. Isso, CM. Como aqui está escrito CM, então o 2, que seria a minha unidade, vai no CM. O 2 vai aqui no CM. Agora eu completo o número. É 12,5, então 1 aqui na frente, vírgula 5. Sempre um algarismo em cada casa, não posso colocar mais de uma mesma. Agora eu olho para o lado, eu quero passar para MM, para milímetros. Então, essa vírgula que estava aqui no CM, eu vou passar para milímetro, que está logo aqui do lado. Então, é só tirar a vírgula daqui. Deixa eu tirar. Eu estava aqui, olha, 12,5. Tirei a vírgula daqui e vou colocar agora a vírgula aqui no milímetro. Percebam que aqui eu não tenho mais casas para a direita para completar com 0. Então, meu número aqui já acabou, nem preciso colocar 0. Vai ser só 125. 0 não precisa de aparecer. Então, 12,5 centímetros é 125 milímetros. Vamos mais um, me ajudem aí, meninas. 75,2 decâmetros, DAN. Onde que vai no 5, vai no DAN. Isso, no DAN. DAN, decâmetro, muito bem. 5 vai no DAN. Muito bem. Agora eu vou completar. 7 aqui na esquerda. 7 vai no HM. Isso. E o 2, vírgula 2. O 2 vai no metro, M. Isso, muito bem, meninas. Agora eu escrevi o número. Agora eu quero passar para HM. Então, essa vírgula que estava aqui, eu vou colocar no HM. Vou tirar a vírgula daqui. Deixa eu pegar minha borracha. Apaga minha vírgula daqui. E vou colocar agora no HM. Nesse caso, não tenho que colocar 0. Porque já está tudo fechado aqui, olha, 7,52. Não tenho casas entre os números vazias. Então, aqui 7,52. Acabou, só isso. Ok? Então, 75,2 decâmetros são 7,52 hectômetros. E 6 metros? No metro. Isso, no metro. Coloco 6 aqui no metro. Agora, como é que eu passo isso para quilômetro? No 6 aqui, não está aparecendo a vírgula. Então, quando não aparece... Isso, aqui, quando não está aparecendo a vírgula, eu tenho só 6. Quando não está aparecendo aqui a vírgula,
É porque o 6 está aqui, ó, logo depois. A vírgula está aqui logo depois do 6. Ela não está aparecendo porque ela estava no final do número. Como eu quero passar para quilômetro, então eu tiro essa vírgula daqui e vou colocar ela cá no quilômetro. Agora eu tenho espaços em branco ali. E esses espaços em branco eu vou completar com 0. 0, 0 e 0. Então, 6 metros são 0,006. Cuidado, 6 pessoal. Até no quilômetro. Isso. Cuidado para não confundirem, não esquecerem de nenhum zero desse, tá? Ele faz toda a diferença. 0,6 ou 0,006, isso muda completamente o número. Aí lá no final tem que colocar a vírgula? Isso, a vírgula aqui, ó, no quilômetro. Eu queria quilômetro, então a vírgula no quilômetro. Ah, tá. Ok? Para mais um, 2 quilômetros. Então, onde que entra o 2? No quilômetro. No quilômetro. Ótimo. Eu quero passar para... Metro. Para metro. A vírgula estaria aqui depois do 2, já que ela não está aparecendo. Eu vou passar, então, essa vírgula para a casa do metro. Vou colocar ela aqui. Apago ela onde ela tinha colocado ela aqui e vou completar com 0. Vou completar com 0. 0, 0, 0. Então, que número que ficou aqui agora? 2. Não só 2, ó. 2. 2.000. 2.000. Isso, então 2 quilômetros são 2.000 metros. 2.300 milímetros. MM. Isso, O 3 no MM. Agora a gente tem que ver aqui. Quem é que vai entrar no MM? Vai ser o 2, o 3 ou o 0? O 2. 2. Ó, lembra que é o algarismo da unidade que vai no MM. Então aqui... Não, nem o 2 nem o 3. Nesse caso, quem vai entrar no MM, lá no milímetro, vai ser o 0. Só não entra o último algarismo quando está depois da vírgula. Nesse caso, que o número não tem vírgula. Então, quem é a unidade? É 0. A dezena? 0. A dezena, 0. A centena, que é 3. E 2 é a unidade de milhar. Então, 2.300 milímetros. O número tem que terminar aqui. Agora eu quero passar para metro. Agora eu quero passar para metro. Então, a vírgula que estaria aqui no final do número, já que ela não estava aparecendo, eu vou colocar ela no metro. Não precisa colocar mais 0 lá no lá no milímetro. Isso, não precisa mais de colocar o 0 cá no final, porque ele já tem. Então, aqui ficou 2,300 ou simplesmente 2,3. Esses zeros ali não precisam mais de aparecer. Então, posso colocar só 2,3. Ou se você colocar os zeros também, não vai mudar, tá? 2,3. Agora, vamos para o K. 0,039 hectômetros. Quem é que vai entrar no hectômetro? Qual o algarismo aqui que entra no hectômetro? O 0? O 0. Muito bem. É o que está aqui, ó, antes da vírgula. Então, é o 0 que entra aqui no hectômetro, vírgula, 039. Vou completando. Agora, eu olho para a unidade que eu quero transformar. Eu quero não ser mais hectômetro, eu quero que seja em centímetros. Então, agora eu vou olhar lá para a casa do centímetro. E vou colocar essa vírgula, em vez de colocar ela aqui, eu vou colocar lá na casa do centímetro, que é aqui. Então, vou tirar a vírgula que estava ali. E deixei ela ficar na casa do centímetro. O que eu coloco aqui nessa casa que está vazia? Vírgula? A vírgula já está aqui no final. Então, eu vou colocar o 0. 0. Coloco mais um 0 aqui. Esses zeros que vieram antes aqui, olha, à esquerda, 0,0390, esse 00 eu não preciso de escrever ele na minha resposta, não faz diferença. 001 ou 1 é a mesma coisa. Então, eu vou colocar só 390. Mas se colocar também não está errado. Vamos para a letra L. 8,1 decâmetro. Quem é que vai entrar, então, no DAN aqui no decâmetro? Qual é o número?
Ó, o 8 que está na unidade, o 8 que entra no decâmetro, 8,1 cada lado. E eu quero passar para decímetro, DM. Então, a vírgula sai daqui e vem para casa do DM. Tira aí a vírgula dali. Agora, aqui eu vou completar com 0. Então, agora eu tenho 810. E 4,9 km. Quem é que entra aqui no K? 4. 4, muito bem. O 4 que vai entrar aqui no K, no km. 9. Eu quero transformar para decâmetro, para DAM. Então, a vírgula que estava aqui no km vai sair e vai vir para cá para o decâmetro. Então, deixa eu apagar aquela vírgula ali. E no decâmetro você coloca o 0. Isso, muito bem. E ali eu completo com um 0. Então, agora eu tenho qual número? É 490. Ótimo, é isso aí. Ok? Mas então, o importante aqui tem que treinar, tem que fazer a tabela. Não dá para fazer só de fazendo assim, de qualquer jeito, chutando. Eu preciso de fazer a tabela, escrevo um número e depois eu ando com a vírgula e completo com 0 se for preciso. Ótimo. Então, é assim que eu faço a transformação de unidade. E para que eu vou precisar disso? Se eu tenho coisas em unidades diferentes, eu não posso somar. Então, se eu falo, por exemplo, que eu tenho 30 centímetros de fio e 2 metros do outro, então, no total, eu tenho quantos metros? Eu preciso de transformar para poder somar e falar o total. E aí, então, essas são unidades de comprimento. Parece um pouco difícil, tem que gravar esses nomes, mas depois, quando vocês forem estudar outras formas de unidades, de capacidade, de unidades de várias outras coisas, vocês também vão usar uma tabela muito parecida com essa. Então, se já conseguir entender primeiro essa, depois vai ficar muito mais fácil. E aí, a gente tem uma outra coisa interessante na geometria também, que é o perímetro. O que é perímetro? Perímetro é a soma das medidas dos comprimentos dos lados de uma figura. É o contorno, é em volta. Vamos supor que eu tenho um terreno, eu quero saber quanto de cerca eu vou colocar nesse terreno em volta. Então, eu tenho que saber qual que é o perímetro, qual que é o tamanho que eu tenho em volta daquele terreno. Ou então, vamos pensar aqui numa pizza. Se eu falo da pizza, o perímetro seria como se fosse a borda da pizza. É o contorno, é a borda. E aí, eu tenho como calcular perímetros de várias figuras. Mais especificamente aqui, vamos ver como é que eu calculo o perímetro de polígonos. Então, vamos supor que na letra A, vamos ver quem está afiado aí. Aula passada a gente viu um pouquinho sobre esse polígono da letra A. Como é que é o nome dele mesmo? Espera um minuto. Tá, vê se vocês conseguem lembrar como é que é o nome desse polígono aí da letra A. É o... É tipo... daquela casa roxa. Uhum. Tipo telhado. Como é que era o nome daquele telhado? Era um... Paralelogramo. Que é todos os lados paralelos. Essa primeira figura aqui eu tenho um paralelogramo. E aí, como é que eu calculo o perímetro de qualquer figura? Soma dos lados. Então, eu vou somar, olha, todas as medidas dos lados dele. Eu tenho 2,5, 4,5, 2,5 e 4,5. Então, eu vou somar 2,5 mais 4,5 mais 2,5 mais 4,5. Posso fazer uma soma só. Lembrando, soma de números decimais, vírgula debaixo de vírgula. E aí eu vou somar aqui as casinhas. 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20. Vai 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 4, 8. Mais 2, 10. Mais 4, 14. Então, o perímetro da minha primeira figura deu 14. E aí, aqui, ó, a unidade de medida permanece a mesma, 14 centímetros. Aqui na letra B, eu tenho 2, 4 e 5. Vou somar essas medidas. Quanto que dá, então? 2 mais 4 mais 5? 12. 12. Concorda, Samara? 11. Sim, 11. é 12. É 12. Não, é 11, meninas. Vamos lá. 2 mais 4. Eu falei.
6 mais 5, 11. Cuidado, hein? Então, aqui o perímetro, 11 centímetros. Vamos para a letra D, então. Vamos ver quem vai acertar a letra D. Eu tenho 2. Aqui eu tenho um retângulo. Esse é 12. Esse é 12. Vamos ver. Aqui 2, aqui 4, 2 e 4. Se eu somo isso tudo, eu tenho 12. 12. Júlia e Vanessa, concordam? É o 12. Isso, 12. Muito bem. 2 mais 4, 6. Mais 2, 8. Mais 4, 12. E na última, letra E, qual que é o perímetro dessa figura? Tenho 5 num lado, 12. 4 no outro, 3 no outro. 5 mais 4, 9, mais 3, 12 também, 12 centímetros. Lembrando que a unidade de medida é a mesma que tiver no lado. Então, se eu estou falando aqui que mede 5 centímetros, o meu perímetro também está em centímetro. Se eu estivesse falando que tem 5 metros, 4 metros e 3 metros, então meu resultado daria em metro. Agora, se eu tiver um lado dado em metro, o outro dado em centímetro, o outro dado em milímetro, primeiro eu teria que transformar tudo para a mesma unidade de medida para depois somar. Simplesinho calcular o perímetro, né, meninas? Fácil? Muito fácil. É fácil. É só somar. Isso, facinho, só somar. Aqui, ó, prestem atenção. Se eu tivesse, por exemplo... Eu amo somar. Essa coisa. Somar é o mais fácil, né? Se eu tivesse, por exemplo, esse retângulo aqui, eu poderia não ter dado que esse tamanho aqui era 2 e que esse tamanho era 4. Por quê? Ter colocado só esse 2 aqui e 4 aqui em cima. Porque eu já sei que esse tamanho é o mesmo desse e que este tamanho é o mesmo desse. Então, aí também envolveriam outros conceitos, que eu precisaria lembrar que no retângulo os lados opostos são iguais. Se eu tivesse um quadrado, vamos ver. Pensa aí no quadrado. Imagina um quadrado na sua frente. E eu falo que o lado desse quadrado mede 3. Eu quero saber o perímetro. E aí, qual que é? De onde? Do quadrado. Não tem na figura aí agora, hein? Agora eu só tô falando e você vai imaginar. Agora é o Fala de novo. métrico, hein? Imagina um quadrado e que o lado dele mede 3. E eu quero saber qual que é o valor do perímetro. Como que você faz para descobrir isso? Ó, como que é uma figura de um quadrado? O quadrado ele não tem os 4 lados iguais? Seria uma figura assim? Sim. Mais ou menos assim, 4 lados iguais. Todos os lados têm a mesma medida. Se eu falo que o lado dele mede 3, então todos os lados vão medir 3. Ele é um quadrado. Então, qual que é o valor do perímetro da soma de todos os lados ali? Nossa, é 12. Isso aí, certinho. Aqui, se esse lado mede 3 e ele é um quadrado, aqui também mede 3, aqui também mede 3, aqui também mede 3. Tudo mede 3. Então, na hora de somar, 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12. Ou, se você quiser fazer direto, 3 vezes 4, eu tenho 4 lados. Conta 3 em 3. Isso, conta 3 em 3. Ou multiplicar também, tanto faz, daria a mesma coisa. Então, se eu falo que ele é um quadrado, eu não preciso de escrever todas as medidas dos lados. Já sei que é tudo igual. Então, aí você mesmo que teria que colocar esses lados e somar. Se eu falo que eu tenho um retângulo, vou fazer aqui mais um. Tem um retângulo e que esse lado aqui mede 1 e esse lado aqui mede 7. Qual que vai ser o perímetro desse retângulo? Eu sei que esse lado mede 1 e esse lado mede 7. 8. O perímetro, então, vai ser 8? Só somar 1 mais 7? 16. 16. Por quê? Esse 7 aqui, olha, ele também é a medida do lado de baixo. Eu não posso esquecer de somar esse lado, mesmo que ele não esteja aparecendo. E esse 1 também é a medida aqui do lado. 16, muito bem. Então, se eu somo aqui, 1 mais 7, 8, 9, 16. Ok, meninas? Porque aquele é o lado igual Ok. e o de baixo é igual. Isso mesmo, lado igual. Se eu falo que eu tenho um triângulo equilátero, lá na aulinha passada, se eu falo que eu tenho um triângulo equilátero, ou seja, lá da aulinha passada, que todos os seus lados são iguais
e que mede, a medida do seu lado é 10. Qual vai ser o perímetro? 30. 20. 30. Não, é 30. Tá, isso aí, 10, 10, 10. Então, se eu falei que ele é equilátero, eu falei uma das medidas dos lados. 30. Se eu tenho um triângulo isósceles, o que é um triângulo isósceles? Ele tem dois lados iguais e um diferente. E eu digo que esse daqui de cima mede 20, esse de baixo mede 10. E esse lado é igual a esse. Então, qual que vai ser o perímetro? Dá 50? 50. Se esse lado aqui é igual a esse, então aqui também é 20. 20 mais 20, 40, mais 10 embaixo, 50. Fácil, fácil, né? Calcular perímetro. Uhum. Bom, meninas, então a aula de hoje era isso, basicamente. A gente entender um pouquinho das unidades de medidas, saber fazer transformação. Eu sei que vocês vão precisar de treinar um pouco mais isso. Você que está aí em casa também, copia essa tabela no seu caderno. Você vai precisar dela para responder a atividade. Vou até voltar depois e deixar aqui para você copiar. Copia a tabela no caderno para você conseguir fazer as conversões. Tenta você mesmo fazer e confere depois para ver se está correto. E perímetro, super simples, só soma dos lados da minha figura. E aí eu tenho que levar em consideração que, às vezes, mesmo que não esteja falando a medida, mas se aquele lado existe, eu tenho que tomar ele também. E aí eu tenho que descobrir qual que é essa medida. Se é um quadrado, se é um retângulo, se é um triângulo equilátero, isósceles. Como é que eu faço para descobrir qual que é a medida dos outros lados? Então, vou voltar aqui rapidinho só na tabela, deixar aqui para você que está em casa. Dá uma pausa aí, copia a tabela, pelo menos, essas abreviações aí, para você conseguir depois fazer as suas conversões. Faz uma tabelinha tipo essa daqui, faz uma tabelinha tipo essa, para você poder depois fazer as transformações que vão ter nas atividades. Eu acho que essa daqui tá mais fácil para você copiar, porque ela já tá direto. Tá bom. Nada? Então, meninas, obrigada mais uma vez pela participação de vocês. Você de casa também, obrigada por ter assistido. Bons estudos e até a próxima semana.